E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 129 de matemática e antes da gente começar nós temos alguns recadinhos. Dê uma olhada lá comigo. Se você tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades que validam a sua presença na aula de hoje, certo? Entra lá no formuláriozinho, faz as duas atividades obrigatórias, clique em enviar, ok? Marca a atividade como concluída e beleza, fechou o teu processo, tá? Se você não tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de retirar o material na escola, fazer as atividades, levar o material impresso de volta, o material dessas aulas que nós estamos resolvendo aqui, né, durante a transmissão, certo? Faça tudo direitinho e leve na escola para correção, tá? Não esqueça também do Google Meet, tá? Pelo aplicativo do Google Meet estão funcionando as videoaulas, né, as interações em tempo real com os seus professores da sua escola. Então, cada escola tem uma maneira de se organizar, então verifique nos murais dos professores como eles estão agendando, como é que isso está acontecendo, certo? E tendo as aulinhas lá da sua turma, não esqueça de participar. Esse momento de interação ele é essencial, porque você consegue tirar dúvida com o seu professor, dúvida do que nós discutimos aqui, dúvida da tarefa de casa, dúvida das avaliações que sejam postadas no Google Classroom, certo? Então aproveita essa oportunidade para estar junto com o seu professor e para estar interagindo, estar trabalhando aí as dúvidas, os problemas que forem surgindo, ok? Dito isso, vamos começar. Na aula anterior, nós estudamos sistema de equações, né? Então damos uma olhadinha ali, ó. Sistema de equações foi o que nós vimos, né? Nós descobrimos o que é um sistema de equações, como que é a forma da solução do sistema de equações, por que alguns pares ordenados são soluções e outros não são, nós vimos tudo isso, certo? E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos estudar o método de substituição. O método de substituição é uma maneira, um processo para você poder encontrar o par ordenado, que é a solução do sistema de equações. Existem várias formas de você resolver o sistema, entretanto, o método de substituição é o primeiro que a gente vai trabalhar, ok? Então vamos ver o que nós temos para hoje. Nós temos inicialmente um quiz e veja lá o que está sendo pedido. Qual dos pares ordenados abaixo é a solução do sistema? X mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Então, existe um único par ordenado entre os 4 que eu coloquei aqui, 4 e 1, 2 e 3, 3 e 2 e 5 e 1. Existe um único par ordenado que resolve as duas equações ao mesmo tempo. Pense um pouquinho, faça as substituições ali e a gente já volta com a resposta.
Muito bem. Qual dos 4 pares ordenados ali resolve esse sistema de equações? Vamos ver. 4 mais 1 é 5 e 4 menos 1, 3. Primeiro par ordenado não funcionou para a segunda equação. Ok? 2 mais 3 é 5 e 2 menos 3 é menos 1. Então, o segundo par ordenado também não funcionou para a segunda equação. 3 mais 2 é 5 e 3 menos 2 é 1. O 3 e 2 funciona para as duas equações, então ele é solução do sistema. Agora eu vou conferir o último só por garantia. 5 mais 1 é 6. Pronto, acabou. Não resolve a primeira. E 5 menos 1 é 4. Não resolve a segunda, então a letra D está fora. Tá? A resposta correta seria o quê? A letra C. Vamos conferir? Então olha lá. 3 mais 2 é 5 e 3 menos 2 é 1. Tá? Então, verificando todos os pares ordenados, percebemos que só o 3, 2 satisfaz ambas as equações. Beleza? As outras conferências fica para você fazer sozinho. Tá bom? Vamos continuando. Agora nós vamos trabalhar em cima do método de substituição. O que é o método de substituição? Método de substituição é um processo para você resolver o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Certo? É importante o seguinte, eu vou antecipar alguns fatos para você. Existem várias maneiras de você resolver o sistema de equações do primeiro grau. Você pode resolver por método de adição, você pode resolver por método de tentativa, que é o que a gente veio fazendo antes, né? Colocando os valores ali, vendo qual que funciona, qual que não funciona. Método de comparação, tá? E o método gráfico. Então tem várias maneiras de você fazer isso, ok? Só que o método de substituição até não é o mais simples de todos, né? Acho que o método mais legal, o mais fácil de resolver os sistemas é o método de adição, que vocês vão ver mais para frente, certo? Mas esse método de substituição ele é importante agora, quando você estuda sistema de equações do primeiro grau, e depois quando você volta com o sistema de equações do segundo grau, lá no nono ano, lá no ensino médio, você precisa de novo do método de substituição. Os outros métodos não funcionam, certo? Talvez o método gráfico e o método de tentativa. Esses aí sempre dão certo. Agora, os outros métodos já não vão funcionar. Então, substituição é um método que você precisa levar para a continuidade dos seus estudos. Mais uma coisa. O método de substituição, ele é muito útil quando você precisa trabalhar com sistemas em que você tem mais de duas incógnitas. Se você tiver 3 incógnitas, 4 incógnitas, se você souber trabalhar com o método de substituição, você consegue resolver esse sistema sozinho. Tá? Então você pode aí pensar, pesquisar depois um sistema com 3 incógnitas, com 4 incógnitas e tentar resolver pelo método de substituição, talvez algumas você seja capaz de fazer, outras você vai precisar de um método mais eficaz. Né? Mas nós vamos concentrar no nosso objeto de estudo, que é o quê? Sistema de equações do primeiro grau com 2 incógnitas. 2 equações, 2 incógnitas. Ok? Então, como é que eu faço? Olha só. Primeiro passo, eu vou escolher uma incógnita e uma equação. Você vai escolher uma das duas incógnitas e vai escolher uma das duas equações. Isso é muito importante. 2. Isolar a incógnita escolhida e obter uma equação de substituição. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Agora nós vamos parar um pouquinho para você anotar isso, porque é importante.
Agora que você já anotou isso no seu caderno, nós vamos continuando. Então, ó, primeiro passo, escolher uma equação e uma incógnita. Segundo passo, isolar essa incógnita para você obter uma equação de substituição. Vamos para o próximo passo. Substituí-la na outra equação e determinar a outra incógnita. Quem que é o substituí-la? Substituir a equação de substituição no lugar da mesma letra na outra incógnita. Então, se você escolheu o x, você vai achar uma equação de substituição igual a x. Então, você vai na outra equação e substitui essa equação no lugar de x. Você já vai entender como é que a coisa funciona. E o 4, substituir a incógnita encontrada na equação de substituição. Então, você, a partir da primeira substituição, você vai achar a outra incógnita. Aí, com essa outra incógnita, você volta para a equação de substituição e acha a primeira. Certo? Parece confuso? Parece um pouquinho, porque vocês não viram isso acontecendo na prática. Na prática, você vai ver que é bem tranquilo se você seguir os passos organizados. Tá? Então, anote isso porque é importante.
Então, pessoal, agora nós vamos ver como é que isso funciona na prática. Agora que você já anotou aí todos os passos do método de substituição, nós vamos voltar no sistema de equações que nós fizemos no primeiro quiz, tá? Então, dá uma olhadinha aí na equação, ela deve estar aparecendo aí na sua tela agora mesmo, tá? E daí já aparece com a solução começada, certo? Então, já tem ali o primeiro passo escrito, tá? Para facilitar um pouco a sua vida e você entender esse passo a passo, que eu não posso dividir em várias telas, eu vou resolver ele no quadro com você e daí nós vamos trabalhando, ok? Então, vai anotando aí esse sistema de equações enquanto a gente se organiza aqui no quadro, ok? Então, você tem aqui o sistema, ó. O que você tem aqui? Você tem lá x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Certo? Eu numerei aqui as duas equações, ó, primeira equação e segunda equação, ok? Para a gente poder se organizar. Agora, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é escolher uma das equações e escolher uma das incógnitas, ok? Então, eu vou escolher a equação 1 e vou escolher a incógnita x, mas é uma escolha minha, tá? Você pode escolher a equação que você quiser e a incógnita que você quiser. Outro detalhe importante é o seguinte: minha sugestão para você é sempre escolher uma letra que esteja sozinha e de preferência sem o sinal de menos, porque facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Então eu vou escolher a equação 1 e a incógnita x. E vou isolar esse x para obter a equação de substituição. Então dá uma olhada, ó. X mais y é igual a 5. Vou deixar o x sozinho. Esse mais y vai para o outro lado como? Menos y. Então, essa equação aqui é o quê? É a minha equação de substituição, certo? ES, equação de substituição, beleza? Então, x igual a 5 menos y, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a segunda equação, só escreva lá, ó, x menos y é igual a 1. No lugar do x, eu vou colocar o quê? Eu vou copiar a equação de substituição, que seria o quê? X igual a 5 menos y. Então, eu pego aqui o 5 menos y, porque o x já está lá, e faço essa substituição. Então, olha só. 5 menos y é igual a 1. Então, no lugar do x, eu coloquei o 5 menos y. Ok? Tranquilo? Então, o que eu faço agora? Agora eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. Então, eu vou resolver essa equação e achar o valor de y. Então, dá uma olhada, ó. Menos 2y é igual a 1. Esse mais 5 vai para o outro lado, menos 5. Como é que fica agora? Menos 2y é igual a menos 4. Agora eu vou multiplicar tudo por menos 1. Por quê? Porque eu tenho um número aqui do lado do y que é negativo. Então, ó, menos com menos é mais e menos com menos é mais. Certo? Como é que eu termino isso? Passo 2 dividindo, então vai ficar 4 sobre 2, e o meu y vale 2. Ok? Agora, o que eu faço? Achei o valor do y? Achei. Agora é só voltar na equação de substituição. Ó, a equação de substituição é x igual a 5 menos y. Certo? No lugar do y, eu coloco 2. Então vai ficar o quê? X igual a 5 menos 2. E 5 menos 2 é igual a 3. Pronto. Achei o valor do x e achei o valor do y. Conjunto de solução. O x é o primeiro, então eu coloco 3 aqui e depois eu coloco 2. Professor, mas eu vou ficar aqui no cantinho para você poder anotar o que você está vendo aí no quadro enquanto eu vou falando. Professor, esse sistema a gente já fez lá no começo da aula. Sim. Por que eu peguei esse exemplo? Porque para a gente desenvolver o método, você precisava de um exemplo que te trouxesse segurança. Qual é o exemplo que te traz segurança? Um exemplo que você já saiba a resposta. Então você já sabia que a resposta era 3 e 2. A gente só precisava agora aplicar o método de substituição para chegar nela, para chegar no 3 e 2. Então vamos recuperar os passos? Ó. Primeiro eu escolhi uma equação. A equação escolhida foi a primeira e a incógnita escolhida foi o x. Está aqui. Isolei o x nessa primeira equação para obter uma equação de substituição. X igual a 5 menos y. Tranquilo? Então foi essa parte aqui que nós fizemos. Certo? E agora, pego a segunda equação. X menos y igual a 1. No lugar do x, eu escrevo o 5 menos y. Certo?
Certo, então tá aqui, 5 menos y igual a 1. Essa continuação em amarelo, eu puxei lá de cima, tá? Aí, olha só, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita só, isso eu sei fazer. Então, ó, menos y com menos y, menos 2y. 5 passa para lá, menos 5, e o menos 5 é menos 4. Multiplica tudo por menos 1, 2y é igual a 4. Passo o 2 dividindo, 4 por 2 é 2, e o meu y vale 2. Agora eu volto na equação de substituição, 5 menos y, certo? E coloco o 2 no lugar do y. Então fica o quê? 5 menos 2, x igual a 3. E a minha solução, primeiro x e depois o y, primeiro x e depois o y, você vai ter 3 e 2. Como a resposta do quiz que nós fizemos anteriormente. Tá bom? Então isso é bem importante. Agora ali na tela você vai ver certinho o passo a passo com as instruções, tá? Então confere lá comigo. Ó, vamos escolher a primeira equação e a incógnita x. A escolha é livre. Agora isole o x e obtém a equação de substituição. Então, tá ali, ó. X mais y é igual a 5, x é igual a 5 menos y. Certo? Agora, substitua o x na segunda equação de acordo com a equação de substituição. Então, vamos lá. Então, ó, x igual a 5 menos y. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar 5 menos y. Só coloquei o paredes ali para evidenciar que você está fazendo uma substituição, mas não precisa dele, certo? Então, olha só. O 5 está positivo, vai para o outro lado negativo. E menos y com menos y é menos 2y. Igual a 1 menos 5, que dá menos 4. E menos 4 dividido por menos 2 é igual a 2. Repare que lá no quadro eu tive o cuidado de multiplicar por menos 1. Por quê? Para você não correr o risco de passar aqui, esse menos 2 passa para o outro lado mais 2 e fazer a conta errado. Tá? Por isso que eu acabo fazendo essa manobra do menos 1. Mas perceba que, fazendo do jeito que eu fiz no quadro ou fazendo desse jeito, o resultado tem que ser o mesmo. O que você não pode é pegar esse menos 2 que está multiplicando e passar para o outro lado somando. Tá? Dividindo. Então, o y é 2, o que eu faço agora? Volto aqui na equação de substituição. Passo 3. Agora que sabemos que y é igual a 2, substitua a equação de substituição. X igual a 5 menos y, x igual a 5 menos 2, que dá 3. Então, o x é 3 e o y é 2. E o par ordenado vai ser o quê? 3 e 2. Agora é a sua vez. Voltamos no problema de motivação lá do outro, hein? Um terreno retangular possui perímetro de 200 metros. Além disso, a diferença entre suas dimensões é de 20 metros. Qual é a área desse terreno? Então agora, você vai pegar esse problema, vai transformar num sistema, o sistema já deve estar aí anotado no seu caderno da aula anterior, e vai resolver ele usando método de substituição. E eu já volto com a resposta dele.
Muito bem, pessoal. Esse problema é um problema que a gente chama de problema de motivação da aula anterior, tá? Não é um problema que está triste, chateado e não consegue ser resolvido, não. É problema de motivação porque é a motivação para a gente trazer a aula. Veja, que eu estou trabalhando com esse problema desde a aula anterior. Então, você que me acompanhou na aula anterior, você viu eu conversar sobre esse problema, a gente desmontou ele, montou o sistema, testou algumas soluções e hoje nós vamos resolver o problema resolvendo o método de substituição. Então, olha só, lembra qual que é o primeiro passo? O primeiro passo nesse caso é o quê? Ler o problema e escrever o sistema. Uma coisa importante é, a área não faz parte do sistema. Você vai calcular a área depois que você souber o comprimento e a largura. Certo? Então, olha só. Então, o sistema está ali, ok? 2C mais 2L é igual a 200 e C menos L é igual a 20. Eu escolhi a segunda equação para ser a minha equação de substituição e isolei o C. Por quê? Porque na primeira eu tinha 2C mais 2L. E eu disse que ficaria mais fácil se a gente escolhesse o quê? Se a gente escolhesse uma equação com uma incógnita que estivesse de preferência sozinha e sem o sinal de menos acompanhando. Tá? Sozinha que eu digo o coeficiente 1. Tá? O coeficiente teria que ser 1. Tá? Lembrando aqui também da aula anterior que nós concluímos, por força dos exercícios que nós resolvemos, que o comprimento seria maior que a largura. Tá bom? Embora o enunciado não deixe isso muito claro, né, mas eu defini dessa maneira. Uma das medidas vai ser maior, não importa se vai ser o comprimento ou a largura. Mas eu escolhi que o comprimento seja maior que a largura. Beleza? Tá, professor, e se eu escolhesse o contrário? Ia dar diferença aqui, ia dar L menos C, igual a 20. Mas para a resolução do sistema não ia dar muita diferença não. Tá bom? Então, olha só. Sugestão, escolher letras com os menores coeficientes e que sejam positivos. Tá? Então, tá ali, ó. C igual a 20 mais L. Ó, voltando de onde eu tirei, ó. O menos L passou para o outro lado, mais L. Certo? Aqui está a minha equação de substituição. Tranquilo? Agora vamos substituir o C na primeira equação. Então, ó, eu vou pegar essa expressão 20 mais L e colocar no lugar do C da primeira equação. Então vai ficar assim, ó. A primeira equação é 2C mais 2L igual a 200. Só que eu tenho uma outra sugestão para você, que é o quê? Você está vendo que aqui os números são pares? Sim. Então eu posso dividir essa equação toda por 2? Sim. Eu vou ter equações com coeficientes menores, mas que a solução vai ser a mesma. Então você vai ter o quê? 2C dividido por 2 é C. 2L dividido por 2 é L. E 200 dividido por 2 é 100. Então, no lugar do C, eu vou colocar o 20 mais L. Então vai ficar o quê? 20 mais L é igual a 100. Resolve essa equação do primeiro grau com uma incógnita para mim. Como é que ele vai ficar? Ó, 20 mais L é igual a 100. 2L é igual a 100 menos 20. Tranquilo? Aí 100 menos 20 é 80. O 2 passa dividindo e 80 por 2 é 40. L vai ser 40 metros. Aí é só você voltar aqui, né? 20 mais 40, 60. Então o C vai ser 60. Vamos conferir? Ó, como L é igual a 40, a gente substitui na equação de substituição. 20 mais 40 é igual a 60. Ou seja, o comprimento é 60 metros e a largura é 40 metros. O problema acabou? Não, porque eu quero saber a área desse terreno. Certo? Então, se o comprimento é 60 e a largura é 40, 60 vezes 40, 2.400 metros quadrados de terreno. Vamos conferir? Então, olha lá. O comprimento é 60 metros e a largura é 40 metros. Logo, a área vai ser o quê? 60 vezes 40, que dá 2.400 metros quadrados. Precisa estar atento com o problema inicial que motivou essa situação que nós acabamos de resolver. Certo? Então, a resposta final vai ser 2.400 metros quadrados. Uma vez que eu achei o comprimento e achei a largura, é só você multiplicar os dois para obter a área. Ok? Ah, professor, mas dá muito trabalho. Dá trabalho sim. Mas aquelas etapas que nós copiamos no nosso caderno são as etapas que servem de guia para a gente resolver um sistema de equações. Todos eles nós vamos fazer da mesma maneira. Ok? Agora eu tenho uma tarefa para você. Qual que vai ser a tarefa? Pegar esse sistema e resolver. Olha, tem até uma sugestão aqui. Vamos ler a tarefa então. Ó, resolva o sistema pelo método de substituição. Então, x mais 2y é igual a menos 6 e x mais y é igual a 0. Qual que é a minha sugestão? Isolar y na segunda equação. Tá? Embora você pudesse isolar o x na primeira equação, daria certo também. Tá bom?
Então anote essa tarefa aí, eu vou te dar um tempinho para você fazer a anotação. E não esqueça, na próxima aula você tem que trazer essa anotação resolvida para mim, beleza? Então anote aí. Muito bem, pessoal. Então aqui só uma recordação. A segunda equação eu li errado. Eu disse que era x mais y igual a zero. Tá? Então, desculpa para você que copia aí, ouvindo o que o professor fala, vai copiando o que ele fala e anota no caderno. Eu falei errado, então você anota a equação corretamente. É 2x mais y igual a zero. Tá? Conforme está aqui na tela. E não conforme o professor disse antes. Tá bom? Primeira equação, x mais 2y igual a menos 6. Segunda equação, 2x mais y igual a zero. Tá? E a sugestão? Isolar y na segunda equação. Tá? Qualquer isolamento que você escolher, ou qualquer equação que você escolher, o resultado vai ser o mesmo. O caminho vai ser diferente, mas o resultado vai ter que ser igual. Tá? Cuidado com a regra de sinais, cuidado com as operações. Ok? O que nós vimos hoje? O método de substituição, que é o quê? Uma maneira, um processo para você resolver sistema de equações do primeiro grau envolvendo duas incógnitas, ok? Não esqueça, você precisa seguir as etapas que foram escritas lá no seu caderno anteriormente, tá bom? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. E o teu sistema vai dar certinho. Faça as contas direito também. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de método de substituição e nós vamos fazer exercícios. Nós vamos resolver aí 2 ou 3 exercícios e corrigir essa tarefa que eu passei para vocês hoje, né? Para a gente entender melhor esse processo da substituição, tá bom? Então, faça as atividades direitinho. Não esqueça de fazer essa tarefa que nós combinamos, ok? E na próxima aula, nós continuaremos fazendo a correção dessa tarefa e mais alguns exercícios sobre método de substituição. Não perca a próxima aula. Te espero. Até lá!